Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre geometria. Vejam só, o nosso assunto em geometria é tratamento da informação gráfico de setores. Veja bem, o que são gráficos de setores? São gráficos circulares, onde eles são autointerpretativos, eles vão ter valores, eles vão ter uma porcentagem, eles vão ter números correspondentes àquela porcentagem. Eles são gráficos circulares, onde você pode obter todas as informações simplesmente olhando para ele, né? Aqui nós temos o seguinte, nós temos granja de aves, né? Aqui nesse caso nós temos, as porcentagens são 27% de galinhas, ou um total de 270 galinhas, 14% de frangos, dando um total de 140 frangos, 11% de pintinhos, dando um total de 110 pintinhos, 25% de frangas, né? No caso dando 250 frangas, e 23% de galos, dando um total de 230 galos, né? Aí aqui, essas são as informações que nós temos. Aí aqui, algumas informações que nós vamos extrair desse gráfico de setores, como por exemplo, primeira questão, especifica o tipo de animal, a porcentagem e a quantidade. Então, todas as informações agora nós vamos tabelar. Veja bem, vamos começar pelas galinhas, que é o primeiro tipo de animal que a gente tem. Nós temos um total de 27%. E nós temos um total de 270 galinhas. Em seguida nós temos frangos, dando um total de 14% e 140 animais, 140 frangos. Depois nós temos pintinhos. Nós temos 11%. Dando um total de 110 pintinhos. Depois nós temos frangas. Dando uma porcentagem de 25%. E um total de 250 frangas. Vamos lá. E galos. Realmente galos. Nós temos um total de 23% de galos, dando um total de 230 animais, né? Como saber que essas porcentagens estão corretas? Veja bem, é simples. Se você soma todas as porcentagens, se der 100% está correto, se não der, está errado. Aí, se eu quisesse saber, por exemplo, a quantidade de animais que há nessa granja de aves, eu somaria todas as quantidades e teria um total X de animais, né? Vamos deixar isso para uma próxima questão. Aí temos aqui, segunda. Qual a porcentagem da quantidade de, letra A, galos e galinhas, letra B, de frangos, frangas e pintinhos? Então, nesse caso, eu faço o seguinte. Se eu tenho que obter a porcentagem de galos e galinhas em relação a esses gráficos de setores e a quantidade, eu faço o seguinte. Eu pego 27%, no caso eu especifico primeiro galos, né? Galos, 27% e, desculpa, é galinhas. Galinhas, 27% e galos, 23%. Galinhas são 270 e galos 230. Então, quais são os valores em porcentagem e quais são os valores em quantidade? Eu tenho 7 mais 3, 10, 5, 0, sobe 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. Então, eu tenho 50% da quantidade de animais entre galos e galinhas. E a quantidade de animais? Eu tenho 0 mais 0 é 0, 7 mais 3, 10, 5, 0, sobe 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. Então, eu tenho um total de 500 animais, certo? Então, basicamente, eu deveria ter 100% e um total de 1.000 animais nessa granja, né? Mas só a porcentagem de galos e galinhas é 50% e de animais 500. Agora, frangas e pintinhos, né? Vou começar pelo frango.
Frango eu tenho um total de 14%. Pintinhos eu tenho um total de 11%. E frangas eu tenho um total de 25%. Né? Agora a quantidade de frangos, 140. A quantidade de pintinhos, 110. A quantidade de frangas, 250. Vamos lá, vamos conferir a porcentagem e a quantidade de animais. No caso eu tenho a porcentagem, daria um total de 4 mais 1, 5, 5 mais 5, 10. 5, 0 sobe 1, 1 mais 2, 1 mais 1, 2, com mais 1, 3, com 2, 5. Então o total, frangos, pintinhos e frangas dão um total de 50%. Vamos ver a quantidade de animais. 0 mais 0 mais 0 é 0. 4 mais 1, 5, 5 mais 5, 10. 5, 0 sobe 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3, com 2, 5. Então, frangos, pintinhos e frangas dão um total de 50% e um total de 500 animais. Tá certo? Terceira, qual a diferença de porcentagem e quantidade de galos e galinhas? Nesse caso, mesmo processo. Qual que tem mais? Eu tenho mais galinhas. Então, eu tenho mais galinhas. Que corresponde a 27%, ou, vou colocar mais para cá, para economizar espaço. Tenho galinhas, dá um total de 27%, e dá um total de 270 animais. Os galos dão um total de 23% e um total de 230 animais. Quando eu falo em diferença, eu estou falando quanto um tem a mais do que o outro. Vou saber agora quantas galinhas há mais do que galos. Então, de 7 tiro 3 fica 4, 2 menos 2 fica 0. É o 0 à esquerda cancelado. Então, eu tenho 4% de galinhas a mais do que galos. Agora, vamos ver a quantidade. 0 menos 0 é 0. 7 menos 3 é 4. 2 menos 2 é 0. O 0 à esquerda é cancelado. Então, eu tenho 40 galinhas a mais do que galos. Em relação aos frangos e frangas, quem é o maior? Frangas. Vou botar em cima. Frangas dão um total de 25%. 25% equivale a 250 animais. Frangos. Frangos, eles dão um total de 14%. Dando um total de 140 animais. Aí nesse caso eu vou saber quantas frangas a mais do que frangos. Então eu tenho de 5 tiro 4 fica 1. E 2 tiro 1 fica 1. Então a quantidade de porcentagem de frangas é 11% a mais do que galos. Em relação à quantidade, 0 menos 0 é 0. 5 menos 4 é 1. 2 menos 1 é 1. Então eu tenho 110 frangas a mais do que galos. Tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só. Aqui nós temos o seguinte, temos aqui o nosso gráfico dos setores, né, que é relacionado às informações de um frigorífico de aves. Nós temos avestruzes, 24%, 2.400 animais, patos, 21%, 2.100 animais, galinhas, 19%, 1.900 animais, perus, 23%, 2.300 animais, né? Aí temos aqui, primeira questão. Especifique o tipo de animal, a porcentagem e a quantidade. Então você vem lá, coloca assim, ó. Avestruz. Coloca aqui. Deixa eu colocar com outra caneta, outro pincel. Vamos lá. Você coloca avestruz. Avestruz? Coloca a porcentagem dele. Depois a quantidade de animais. Certo? A quantidade de animais. Aí você vem para patos. Coloca a porcentagem dele, depois a porcentagem aqui e a quantidade de animais aqui. Depois você vem para galinhas. Da mesma forma, coloca a porcentagem, depois coloca a quantidade de animais. Em seguida vem para perus. Coloca o mesmo jeito, a porcentagem desse lado e a quantidade de animais desse lado.
E finalmente para os gansos. Da mesma forma, você coloca a porcentagem do lado esquerdo e a quantidade do lado direito. Soma tudo, todas as porcentagens tem que dar 100%, se não der tá errado. Depois você soma todos os valores, tá certo? E vê quanto é que vai dar. Aí finalmente, segunda questão, qual a porcentagem e a quantidade de avestruzes e gansos? Aí você vem, coloque avestruzes, coloca a porcentagem, depois o valor, em seguida vem para gansos, também coloca a porcentagem e depois o valor. Depois soma a porcentagem, depois soma os valores. Aqui, na letra B, você vem, coloca patos, coloca a porcentagem, coloca o valor do outro lado, aí vem para galinhas, coloca a porcentagem do lado esquerdo, o valor do lado direito, a quantidade, né, de animais, aí vem para perus, do lado esquerdo coloca a porcentagem, do lado direito coloca a quantidade, depois soma os perus, depois soma as quantidades, vê quanto é que dá, tá certo? Terceira, qual a diferença de porcentagem e quantidade de? Por exemplo, aí você vem aqui, avestruzes. Aqui se você vai somar, viu? Mas aqui na terceira você vai subtrair. Avestruzes, aí você coloca a porcentagem do lado esquerdo, a quantidade do lado direito. Aí vem para gansos. Coloca a porcentagem do lado esquerdo, quantidade do lado direito, subtrai e vê quantos avestruzes tem mais do que gansos em porcentagem e em quantidade. Letra B da mesma forma, você vem para patos, coloca a porcentagem, depois coloca a quantidade. Depois vem para galinhas, coloca a quantidade, a porcentagem de galinhas do lado esquerdo, quantidade de galinhas do lado direito e subtrai, para ver quantos patos há mais do que galinhas. Tá certo?